Ups. Bom, então eu dividi em duas partes. A minha ideia era passar para vocês que não são da área médica em relação à parte da epilepsia. Lari, eu acho que só tem Aí tá aparecendo ali. Está saindo aqui para mim e eu não consigo botar o eu entendi aqui. Ele não me permite. Bom, enfim, eu vou falando então, mesmo se atrapalhar em alguns slides, daí eu espero eles. Oi? Esse agora, é você que vai compartilhar, doutora? Não, doutora... A doutora pode tentar compartilhar. O meu já está compartilhado, assim, mas só a tela... Não, doutora, não está, tem que compartilhar novamente. Está sendo compartilhado? Não, doutora. Agora sim. Perfeito. Só fechar aqui. Deixa o nosso áudio. Bom, então eu dividi em duas partes, né, para falar sobre epilepsia e canabidiol. E o que vocês haviam passado para mim, que não é só o canabidiol, que às vezes vocês precisam de informações. Então, eu vou passar para vocês um pouquinho mais sobre os tratamentos também da epilepsia que chegam até vocês. Então, só dividir nesses 4 tópicos, o que é uma epilepsia. Ai, que bom. Obrigada, Estela. Bom, então, o que é uma epilepsia? Então, é definida pela ILAI, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, que o indivíduo tem uma epilepsia a partir do momento que ele tem 2 ou mais crises não provocadas por um intervalo maior do que 24 horas, né? Essa crise, ela tem que ser não provocada, ou seja, o cara tem, às vezes, por fotoestimulação, uma reflexa, né? Ou então, se o indivíduo tem uma crise, tem uma chance de ela voltar em 60% após 10 anos, ou, eventualmente, se o indivíduo tiver algum síndrome epilético, né? Então, dentro dessa definição, quando nós falamos sobre o intervalo de 24 horas, a gente está falando para vocês de que, se o indivíduo tiver a crise e ela tiver digamos, às 11 horas, e a segunda crise dele, ela for às 3 horas da manhã, esse intervalo, ele é menor do que 24 horas, né? Nós temos também o que a gente chama de crise epilética e a crise que é convulsiva ou não convulsiva. Então, o convulsivo é aquele clássico que vocês conhecem, que sai em todos os filmes, né? E o não convulsivo, às vezes, vem aparente só com uma mioclonia, que é um choquinho, ou com uma parada comportamental, que são as epilepsias do tipo ausência. Também são consideradas epilepsias, mas habitualmente elas são de fácil controle. O segundo ponto que a gente deve considerar é com relação a quando que eu vou falar que é uma epilepsia com chance de 60%. Da onde se tirou esse número 60%? Então, quando o indivíduo tem a primeira crise, que ela não é provocada, ele tem 30% de ter uma segunda crise. E quais são os fatores agravantes que fazem com que ele tenha mais e mais a chegar a 60%? Então, se o eletroencefalograma estiver alterado, soma-se mais 10%. Se o indivíduo tiver algum familiar que tenha uma epilepsia, mais 10%. Se o indivíduo tiver um exame neurológico alterado, seja ele por uma alteração no exame de imagem, mais 10% a alteração da imagem, mais 10% do exame neurológico alterado, e isso vai se somando àqueles 30% iniciais e faz com que se chegue a esses 60%. Um diagnóstico de uma síndrome. E aqui entrariam, então, algumas epilepsias de fácil controle, como as que eu já citei, a epilepsia benigna da infância, e os síndromes, que são o síndrome de West, síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, síndrome de Duze, que vocês vão ouvir no processo de vocês esses 4 nomes aqui. Então, o que é um síndrome de West? O síndrome de West, ele já é clássico, já é bem conhecido entre os neurologistas, é quando o indivíduo tem espasmos epiléticos, alteração no eletroencefalograma típica, que é um padrão de hiperarritmia,
o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e eu trouxe aqui para vocês um exemplo do que é uns espasmos, né? Então, são crises repetitivas dessa forma, como esse bebezinho que a mãe cedeu para nós, esse exame de imagem para mostrar para vocês, é um vídeo caseiro, e nesse vídeo a gente vê a sequência de espasmos, que por vezes é passado despercebido, inclusive por familiares ou mesmo por pediatras, né? O Lennox-Gastaut, ele já é caracterizado quando a gente tem vários tipos de crise, então não é só um tipo de crise, e um padrão de eletroencefalograma que também é típico, que são ponta-onda lenta, generalizada, com um aspecto repetitivo, que não tem necessidade de vocês saberem, deficiência intelectual, e nesses vários tipos de crise, o mais comum entre esses tipos é a crise que a gente chama do tipo tônica, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui também para vocês, né? Aqui uma criança que tem uma crise tônica, por outro lado uma crise focal. Todos os vídeos eu tenho autorização por escrito. Eu estou aqui com a doutora Nasa, que é do conselho, ela sabe que isso é necessário para a gente apresentar para vocês, né? Outro tipo de crise que pode ocorrer com a solicitação de canabidiol é a epilepsia do tipo DUSE. O que é o DUSE? DUSE é quando um indivíduo ele começa a ter uma mioclonia com quedas, então é a chamada crise tipo mioclônica atônica, que também pode no início ter um eletroencefalograma normal, na evolução também tem ponta-onda generalizada tipo 2,5 Hz, tem um padrão típico descrito por DUSE, que é o teta, ritmo de DUSE, que é um teta na região parietal, bem apiculado, que o neurofisiologista consegue reconhecer com facilidade. E aqui a gente tem o tipo de crise que são as quedas que ele apresenta, né? Então, você vê aqui, esse foi tirado da internet, não é paciente nosso. Então, a criança cai igual um saco de batata, né? As crises são mais comuns em meninos, elas podem ocorrer entre 18 e 60 meses, e as crises podem evoluir com outros tipos, mas o clássico é a mioclonia com a queda, né? E, por fim, o último síndrome epilético que vocês vão ter conhecimento na solicitação do canabidiol é o síndrome do tipo de Dravet, que ela é bem dramática. No início, a criança é normal, ela tem uma convulsão associada à febre. O que chama atenção é que essa convulsão relacionada à febre, ela é mais prolongada, chega a durar até 30 minutos, você já desconfia dessa convulsão febril abaixo de 1 ano de idade, e a gente tem o diagnóstico por si realizado através do teste genético, que é o SCN1A. A alteração do CCN1A é um espectro, eu não tenho só no síndrome de Dravet, eu posso ter uma forma mais leve, que são cefaleias típicas só numa parte do cérebro, e logo depois ela fica com uma hemiplegia, sem o movimento numa parte do corpo, até a forma mais grave desse gene, que é a manifestação do síndrome de Dravet. Por fim, vou falar um pouquinho das epilepsias fármaco-resistentes. O que são epilepsias fármaco-resistentes? São quando o indivíduo usa 2 ou mais fármacos na dose correta, na indicação correta, e ele não responde da forma adequada, né? Mas o que é a dose adequada, né? Então, por exemplo, eu tenho um síndrome de West, eu sei que ele pode responder a vigabatrina ou a CTH, só que eu não usei na dose de 200 miligramas por quilo, que é a dose máxima. Eu usei lá 20, 30, que não é nem a dose mínima. Então, não posso considerar isso como sendo uma droga que não foi efetiva. E também, se eu não usei o tratamento correto. No síndrome de West, todos os neurologistas sabem que eu não posso usar carbamazepina. Então, eu tenho que ter a dose e o fármaco na forma correta, na dose correta. Pois bem, quando eu tenho essa epilepsia fármaco-resistente, né, eu vou encontrar isso em apenas 30% dos pacientes que têm epilepsia. Aí, o que eu percebo? Que, na maior parte, fazem parte os síndromes especiais, que foram aqueles que eu passei para vocês, né? Também, quando eu tenho um indivíduo que entrou dentro dessa categoria, eu vou
fornecer para eles ou os novos fármacos, que são quando chegam para vocês aqueles fármacos que têm um valor um pouco mais elevado, a dieta cetogênica, que é o ketocal, que às vezes eles pedem para vocês, indicação de cirurgia, que é um ponto bem específico, ou o canabidiol. Então, eu tenho mais do que uma proposta para os indivíduos que têm epilepsia para tratamento, né? Quando a gente fala sobre esses novos fármacos, o que está chegando para vocês provavelmente são a lacosamida, a rufinamida, o felbamato. O felbamato a gente não tem liberado pela Anvisa, ele é importado e ele tem um problema que ele pode fazer aplasia de medula, então a gente acaba não prescrevendo. A dieta cetogênica é uma proposta de que você desvia um pouco o ciclo de Krebs. Eu brinco que já na Bíblia Jesus falava para quem tinha epilepsia, faça jejum, e o cara acabava controlando as suas crises, né? Não é só você fazer maionese e cachorro-quente, é algo um pouco mais complexo do que isso para a gente conseguir essa cetose. Não é só comer aquilo que é gostoso, que parece que seja declaro. Nas cirurgias de epilepsia, a gente precisa todo um plano, eu não posso simplesmente ir retirando a área que ela pode ser uma ala eloquente, uma ala que é importante, que seja funcional para andar, para enxergar. Então, tem todo um processo para você localizar essa região e verificar se tem cirurgia indicada para esse indivíduo, né? Então, às vezes é um pouco mais complexo também. E o canabidiol, né, que foi a proposta que a gente fez que vocês fizeram para mim, para apresentar para vocês. Então, resumindo, né, as manifestações de epilepsia podem ser de forma bem complexa, a gente precisa otimizar o tratamento, saber qual é o tipo de epilepsia, para saber qual é o melhor tratamento e quais as melhores opções de terapêutica para eles, né? Então, aí eu ia fazer o intervalo para vocês, para a gente ver se vocês tinham alguma dúvida em relação à parte de epilepsia e tratamento, e passaria para vocês, então, para falar sobre o canabidiol. Falei correndo, né? Falou, mas foi bom. Mas foi como você fez. Eu tenho perguntas, doutora, mas antes eu vou passar só a palavra rapidinho para o doutor Gessi e André, que chegaram, só para eles se apresentarem rapidamente. Bom dia, meu nome é Gessi, sou diretor superintendente do Complexo Hospitalar do Trabalhador de Curitiba. É uma honra estar aqui hoje com vocês, viu? Bom dia, sou a Andréia, assessora do doutor Gessi do Complexo Hospitalar do Trabalhador. Doutora Ana, eu tenho as seguintes perguntas. Eu vi que a doutora, em relação a uma das síndromes, falou de um exame específico genético, né? Uhum. Para as outras, eu tenho exames específicos que eu tenho que ver nos autos se eles existem? Não, por exemplo, assim, Cindy Lennox-Gastaut são 7 genes que já foram identificados, mas o diagnóstico é feito pela clínica e o eletroencefalograma. Cindy West pela clínica e pelo eletroencefalograma. O Duzi tem 3 genes, mas não é específico, são poligênicos, né? E, na verdade, é mais a clínica, o eletro às vezes deixa a gente em dúvida, mas quem precisa de gene é o Cindy Dravet. E eu fiquei com uma dúvida ali bem no comecinho, então, em relação aos intervalos. Então, a gente considera quando menos de 24 horas tem 2 crises, é isso? Mais do que 24 horas. O intervalo maior de 24 horas de um evento epilético, eu estou falando epilético e não convulsivo, né? Porque aquele clássico lá que até o porteiro faz é convulsão. É que no inglês é tudo seizure, né? Mas no português eles dividiram em convulsivo quando tem um movimento, né? E o não convulsivo quando é uma parada comportamental ou mioclonias. Então, aqueles relatos que a gente vê que a pessoa tem várias crises diárias. Sim, pode ser um ou outro. As crises podem ser convulsivas ou não convulsivas. Tá, entendi. Então, quando fala do intervalo superior a 24 horas, não está falando de crise convulsiva, na verdade. Tanto faz, ou uma ou outra. Tá. Gente, alguém tem alguma pergunta antes da doutora Ana passar para outra parte? Eu não consigo ver lá. Se alguém levantar a mão, você vê, fala ali, tá? Tá, vamos lá que a gente tem a aproveitar a NASA também, né? Deixa eu... Bom, então a segunda parte, né, para falar sobre o canabidiol propriamente dito, né?
eu vou falar assim o histórico mais breve possível, assim, mas tem toda uma evolução. O cannabis, na verdade, já vem desde a Índia, que eles pensavam que evocavam os deuses, né, por conta do próprio efeito alucinógeno, né? O canabidiol, ele já foi prescrito no Brasil, a Libes já teve ele entre 1910 e 1930, e o cara, né, na verdade, mundialmente, para falar sobre canabidiol e estudo do canabidiol e pesquisador, é o Dr. Michelin, uma pessoa muito carismática, que ele foi, assim, ele sacou assim, poxa vida, se isso traz tanta alteração no cérebro, eu devo ter receptores no cérebro. E daí ele conseguiu identificar o CB1 e o CB2, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. E no Brasil, foi na USP de Ribeirão Preto, que é o professor Zuardi, ele já na década de 80 já fez o uso, né, do canabidiol e fez a avaliação para pacientes que tinham ansiedade, que eles tinham uso indiscriminado da maconha e para os sintomas psicóticos, né? Ele também, lá nessa própria década, ele levantou a hipótese para o uso da epilepsia, mas, se vocês forem lembrar bem, outros fármacos também foram desenvolvidos nesse período, que foi a carbamazepina e o ácido valproico. E aí acabou não dando tanta margem para o uso dele na epilepsia. Então, para vocês entenderem um pouquinho, quando eu falo de maconha ou cannabis, a gente não tem só um tipo, nós temos vários tipos, né? Então, a cannabis sativa, que é aquela clássica, que é a folha da maconha que todo mundo conhece, a índica, e quando os botânicos falam sobre a análise, alguns deles consideram que a híbrida e a ruderalis são o mesmo tipo. A que mais tem concentração de canabidiol é a índica, né? Então, não é qualquer planta da maconha que tenha concentração de canabidiol. E falando da planta cannabis, a gente precisa saber que existem mais de 500 tipos de componentes, né, dentro da maconha. Nesses 500 tipos, onde tem maior concentração também da canabidiol, não é na folha, como alguns acham que é triturar a maconha, também não é ali que tem. Onde se tem mais concentração é na raiz, no caule e no fruto dele ali, onde tem a flor. Desses 500 componentes, 100 deles são canabinoides, né? E o que tem mais efeito antiepilético é realmente o canabidiol. Na medicina, existem 5 desses 100 componentes que vêm sendo mais estudados. Desses 5 mais estudados, o canabidiol é o que eu vou falar para vocês. Então, o canabidiol, ele vai entrar no corpo humano quando é pela via oral, a maior absorção é via inalatória, mas quando ele é via oral, ele tem uma biodisponibilidade de 6%, né? E o metabolismo dele é no fígado. A maioria dos antiepiléticos tem esse efeito metabolizador através do fígado, na CYP450, e são 2 locais onde ele é metabolizado, que é no 3A4 e no 2C19. Nos ratos, que é onde são feitas as pesquisas, o metabolismo é em outra gene do CYP450, né? Então, quando a gente tem o uso crônico, a gente vai ter o metabolismo dele já em outra região do CYP. Por isso que, às vezes, ao longo do uso, ela tem uma ação um pouco diferente, que é no CYP2B1/6, né? Ele atinge o nível plasmático em 3 horas e meia e ele tem uma meia-vida de 8 até 32 horas, é bem longa, né? Então, eu tenho hoje já um conhecimento um pouco melhor sobre os efeitos colaterais e os efeitos adversos no ser humano, que é a diarreia, a sonolência e a alteração do apetite, para mais ou para menos, né? Nos animais, a gente sabe que ele ainda não produziu tolerância e não tem nem dependência nem abstinência. Está se chegando à conclusão que nos humanos também não traz dependência o uso do canabidiol. Então, deixar bem claro que não é do THC, né? Tem algumas interações com alguns outros metabólitos, né? Como o ácido valproico, o clobazam, o levetiracetam e o etoxosulfimida. Quando eu estou falando de THC, que é um outro metabólito que vem sendo estudado, ele tem um metabolismo completamente diferente do canabidiol. Por isso, eu dou assim, destaque para vocês entenderem que canabidiol com THC para crianças a gente não deve usar, né?
Porque você vai imaginar, o metabolismo do THC tem uma biodisponibilidade diferente, ele é eliminado nas fezes e ele acumula na gordura. E qual o órgão que mais tem gordura? É o cérebro, né? Então, ele vai se acumulando ao longo do tempo no próprio cérebro. Então, conforme você vai usando um produto com canabidiol e THC, ele vai saindo o canabidiol e vai acumulando THC no nosso corpo, principalmente no cérebro. Lembrar que ele pode ser passado pela placenta e pelo seio materno. Também é metabolizado pelo CYP450, no função hepática, mas tem um nível plasmático diferente, de 1 até 6 horas, né? E a sua meia-vida pode chegar até 13 dias, né? Então, como eu estou tendo esse acúmulo e eu vou vendo que eu posso ter mais toxicidade e mais efeitos colaterais, né? Então, eu posso dar o que vocês já conhecem, euforia, ataxia, pode gerar crises convulsivas, que daí teria um efeito mais deletérico do que benéfico, né? Pode ter alterações no coração, como hipertensão, hipotensão, taquicardia, amidrias, a hiperemia conjuntival, posso fazer hipoventilação, apneia, enfim, tem muitos efeitos colaterais. Falando sobre o canabidiol em si e o metabolismo da ação no encéfalo. Então, a gente tem receptores CB1, que são mais concentrados no cérebro, então no hipocampo, no gânglio da base, no cerebelo, nos nervos periféricos, e a gente também tem o CB2 mais no tecido linfático, e ele é mais no músculo, então ele é mais periférico. Então, o THC, ele age mais no CB2. Então, quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente daí usa um pouco do THC, o THC não é tão ruim assim, dentro da medicina ele tem um papel até importante para esses pacientes que têm muita espasticidade, mas não para a epilepsia, né? E o CB3, que é um receptor que a gente tem pouco conhecimento dentro da área médica, né? Então, a gente tem todos os endocannabinoides, né? Então, dentro desses endocannabinoides, a gente tem 2 ações específicas, uma para o canabidiol e outra para o THC, que ele vai ser o THC mais dopaminérgico e glutaminérgico, e a gente vai ter o canabidiol mais agindo no GABA, no glutamato e na dopamina, né? Então, existe uma diferença bem grande entre extrato de maconha e de canabidiol, né? A gente sabe que existe uma variação muito grande desses extratos de maconha, que não é canabidiol puro. Tem várias pesquisas, eu escolhi uma que foi feita na periferia da Itália, né? Então, eles pegaram 3 amostras de alguns produtos e pediram para dosar tanto o canabidiol, o canabigerol, o THC e o THCA, e eles viram que teve uma diferença muito importante de concentração e de dosagem nesses produtos, né? Tem outras pesquisas, né, nos Estados Unidos, porque lá está se divulgando muito mais esses produtos que não são puros, e nesses produtos eles têm uma venda indiscriminada e não existe regulação do FDA. Eles encontraram até veneno de rato num desses produtos que eles apresentaram e publicaram, né? Bom, por fim, eu quero falar que o extrato de maconha, ele agindo num cérebro que está em desenvolvimento, ele pode trazer danos, né? Principalmente por conta do THC, e esse aqui é um paciente que eles autorizaram, um paciente que veio da Argentina se consultar conosco, e durante a consulta a gente viu que ele, na verdade, estava intoxicado com o THC. Lá na Argentina, vocês sabem também que o extrato de maconha é vendido de forma indiscriminada, né? Então, esse aqui é só um dos efeitos que apresenta. Então, no início, lá entre 2014, a gente conseguiu autorização da Anvisa e através do CFM para importar alguns desses produtos. Não existia no mundo para vender o canabidiol puro, né? E o que aconteceu? 2 dos pacientes nossos, né, que a gente publicou aqui, eles estavam tendo efeitos eufóricos, outra de agressividade, depois de um bom controle das crises com esse produto. E aconteceu exatamente isso que eu expliquei para vocês. Eles foram acumulando THC, então esse aqui é um olho de uma dessas crianças,
a outra era um Dravet, essa aqui era uma menina que tinha uma epilepsia de difícil controle, que já tinha feito cirurgia, e depois de 4 meses tinha retornado às crises. E o canabidiol tinham ambos controlado as crises, mas eles estavam intoxicados com THC. Bom, o canabidiol ele tem também um efeito protetor, a gente sabe que mostrando através de um experimento animal, né, que a gente provoca as crises nele. Então, CA3 é uma região do hipocampo que quando tem crises em exacerbação, ela faz uma atrofia. Então, esses ratos, eles receberam canabidiol e foi provocado através da pilocarpina esse estado de mal, e eles tiveram um efeito protetivo daí, sem fazer essa atrofia do hipocampo. Então, mostrando aqui, tem outros também trabalhos mostrando o papel neuroprotetor do canabidiol, né? Bom, aqui também está mostrando um estudo bem bonito, né? Que mostra conforme você vai fazendo uma concentração maior, né, do canabidiol, você mostrou uma melhor controle no desenvolvimento neuropsicomotor. E as doses que eles colocaram lá naquele estudo anterior era... Desculpa, aqui eu acabei passando muito rápido, falando um pouco mais rápido. Acabou mostrando que as doses eram até 200 miligramas, né? Bom, o canabidiol, ele também tem um efeito que a gente chama efeito em U, né? O que é esse efeito em U? Conforme eu vou dando o canabidiol, chega uma forma de um platô, ele começa a não ser mais efetivo e acaba não tendo mais resposta de controle das crises. Então, às vezes o médico se empolga assim, eu vou fazer o canabidiol, ele não tem efeito colateral, ele é neuroprotetor, e vai aumentando a dose, e de repente deixa de controlar. Não é porque o remédio deixou de ter a sua efetividade, é porque ele em doses muito altas, ele para de ter seu efeito. Então, se você diminui um pouco a dose, ele passa a regular novamente. Então, ele é insuficiente em doses muito baixas e insuficiente em doses muito altas. E a gente não conhece qual é esse valor de indivíduo para indivíduo, né? Então, isso varia. E a gente sabe também que ele ajuda na absorção alimentos com mais gordura, por isso que eles desenvolveram em óleo, né, o óleo de milho, que mostraram algumas pesquisas, que absorve mais a quantidade desse canabidiol, né? Então, a gente acaba orientando os pais darem junto com o alimento o canabidiol, né? Então, esse aqui a gente publicou em 2017, é uma revisão que foi feita para um livro, né? Mostrando que, desculpa, eu falei 2017, não 2007, né? A gente mostrando que o canabidiol, ele tem a sua indicação para epilepsia no Lennox-Gastaut, no Dravet, no Sindhuet e nas epilepsias refratárias sem indicação para cirurgia, né? Numa outra revisão, né, que eu trouxe aqui, eles mostram que paciente que tem farmacoresistência, né, a gente não chama mais droga porque tem um efeito conotativo, a gente fala droga anticrise, não mais antiepilética, são termos, às vezes, que pode dar um pouco de divergência. E eu trouxe aqui porque nessa revisão é onde a gente encontrou sobre a esclerose tuberosa. Daí depois eu posso até discutir isso com a NASA sobre essa colocação da esclerose tuberosa, né, na indicação do canabidiol, né, que a gente não concordaria daí. Né? Bom, a gente tem aqui um outro guia para tratamento, né, mostrando que os efeitos colaterais principais são a sonolência que possa ocorrer e aumento dos níveis sérico hepático, né? Então, as transaminases podem estar um pouco aumentadas, né? A diarreia a gente vê em 10% dos pacientes que estão ocorrendo. A dose que a gente começa normalmente é 5 miligramas por quilo. No início, como a gente não tinha tanto conhecimento, eu cheguei a começar 1 miligrama por quilo, 2 por quilo, até chegar à dose mínima de tratamento, que é 5, menos que isso ela não controla em nada, né? Aí você vai aumentando, tem o Devinsky, que é o cara que mais publica, ele chega até 50 miligramas por quilo, mas o platô que nós chegamos
é até 20, 25, justamente porque tem aquele efeito em U, né? Então, a gente tem um pouco de receio de acabar piorando as crises, porque você está aumentando a dose da medicação sem efetividade, né? Mas é bem tolerado, assim, para as crianças, a gente não tem tanta preocupação no uso do canabidiol, né? Deixa aqui que eu acho que eu me perdi no mouse aqui para passar. Bom, esse aqui é uma revisão que os alunos da graduação fizeram conosco e eles publicaram, né? E eles colocam nessa revisão também bastante destaque do Devinsky, que é um pesquisador da Columbia, em Nova York, né? Ele foi patrocinado pela GW, então às vezes a gente fica interrogando um pouquinho, mas ele foi replicado todos esses estudos, né? E mostra assim que os efeitos colaterais que são mais encontrados são a sonolência, essa sonolência mais no início ou quando a gente aumenta a dose de efeito colateral, o aumento do apetite, as mães adoram porque aumenta o apetite, né? E a diarreia, né? Mas a gente encontrou até trabalhos mostrando que fazia até faringite, mas assim, são efeitos que a gente consideraria que não correlacionados diretamente, né? Enfim, resumindo, né, então, o canabidiol é uma droga segura, tem pouco efeito colateral, a dose inicial é de 5 miligramas por quilo, nós chegamos até 25 miligramas por quilo, o início normalmente é gradual, eu tenho que lembrar aqui da interação medicamentosa, né, então a gente tem pacientes que não têm muita condição, por exemplo, o ácido valproico aumenta a ação do canabidiol, acabei tendo que fazer lançamento de uma outra medicação para tentar dar um pouco mais de canabidiol de forma indireta, né? Canabidiol não precisa de THC para fazer o tal do efeito que é falado em entourage. E o THC, ele é deletérico em pacientes abaixo de 25 anos. Lembrando que o nosso cérebro está em formação até os 25 anos, depois a gente tem declínio cognitivo, infelizmente, né? Mas enquanto você está usando o THC até os 25 anos, esse cérebro está recebendo uma droga ativa com prejuízo. Após isso, o THC pode ser benéfico para algumas doenças, né? E vem sendo usado isso até para algumas patologias como a esclerose múltipla, como eu falei para vocês, né? Esse aqui é uma revisão que foi bem bonitinha, por isso que eu tinha trazido para vocês só para falar aqui no finalzinho, que é para pacientes que têm autismo, que vocês talvez me perguntassem sobre isso, né? Então, o que a gente vê é que o canabidiol talvez seja uma droga que seja eletiva, né? Para os pacientes que têm transtorno do espectro autista, né? E alguns desses estudos mostraram efeitos colaterais que são comuns ao uso do THC. E todos os trabalhos que a gente tem hoje para o uso do canabidiol em paciente com transtorno do espectro autista tem THC, não é canabidiol puro. Aí um estudo do Aron, que ele traz para a gente como sendo que é esse estudo que o canabidiol seria puro, ele coloca ali para a gente, ele fez um washout, quem faz pesquisa sabe o que é o washout, né? O desenho do estudo é muito bonito, mas a hora que ele coloca aqui para a gente, não sei se houve um erro ou não, mas ele coloca ali que tem 20:1, né? Que ele usou canabidiol 20:1, né? Mesmo que os indivíduos dizem até 0,2, que é o que é permitido pela Anvisa de THC, tem que lembrar que esse 0,2 vai se acumulando, porque o canabidiol vai saindo e o THC vai ficando. Então, é 0,2 sobre 0,2 sobre 0,2 e chega uma hora que ele acaba sendo tóxico, né, para a pessoa que está usando, né? Enfim, né? Se vocês quiserem, a gente fala daí depois no final um pouquinho mais de THC, de canabidiol para paciente que tem autismo, depois que a gente ouvir a doutora Nádia, mas seria o canabidiol puro, sem THC, ele seria seguro, né? Ele é usado numa dose menor do que o que é usado para epilepsia, né? Tem que lembrar das interações medicamentosas, alguns medicamentos que são usados para transtorno de espectro autista, a gente não conhece ainda a interação junto com o canabidiol, e lembrar que o THC tem efeitos colaterais que são muito parecidos com o transtorno do espectro autista, né? E só para resumir agora, se vocês, por exemplo, querem comer
filé mignon. Eu ia falar picanha, mas como tem dado muita briga política, eu resolvi pegar agora o filé mignon. Então, vocês querem comer um filé mignon, vocês vão até o seu açougueiro, pede para ele cortar ali o filé mignon, você vai lá e come o seu filé mignon. Mas, se você pegar o seu boi, triturar esse boi, e você vai ter ali o filé mignon, mais osso, músculo, pele, chifre. Então, isso para exemplificar para vocês que se vocês estão dando extrato de maconha, vocês estão dando canabidiol, mas vão estar dando outros produtos associados, né? Entre eles o THC, que eu tenho bastante receio para ser dado em crianças, né? Então, aqui só o captopril, né? Ele foi uma droga, um fármaco que foi desenvolvido por um brasileiro, é o antipertensivo mais usado no mundo inteiro, e foi também uma sacada do Dr. Sérgio, que ele... Bom, se o cara é mordido pela jararaca e diminui a pressão das pessoas que recebem esse veneno, então aí pode ter um produto que possa ajudar na hipertensão. E aí ele fez a separação da captoprila, né? E está sendo vendido até hoje. Não gerou nenhuma polêmica como gera a maconha, porque eu acho que as pessoas têm mais respeito pela jararaca do que pela planta maconha, né? E, por fim, um dos produtos que vem sendo agora eles já corrigiram, né? É só para mostrar para vocês o que estava no rótulo antes desse produto, né? Como foi escrito o Alzheimer, né? Então, e é isso. Soltei. Cortou um pouquinho o áudio, doutora Ana. Em que momento? Só o slide do medicamento. Esse da Anvisa. Esse aí. Não, mas não, para frente. Então, eu estava só colocando aqui que esse produto aqui, eles já corrigiram o rótulo, mas eu tinha fotografado antes, né? Eles colocavam atrás desse produto quais eram as indicações. Entre essas indicações, estava escrito uma doença de forma errada, né? Então, acho que vocês sabem como escreve o Alzheimer, né? Então, era isso que eu queria colocar. Ok, adicionei. Oi, doutora Ana. Oi. Eu acho que eu tenho perguntas também, eu vi que tem pergunta no chat, mas vamos passar para a doutora Nádia antes, só por causa do horário, né? Dela. Pode ser? Por mim, sim. Então tá. Ok, eu agradeço e parabenizo a professora Ana pela ótima explanação. Uma vez que você é autoridade científica, né, no uso de canabidiol. Eu poderia compartilhar aqui a minha projeção, por favor? Por favor, acho que só a doutora Ana tem que tirar dela. O meu saiu. A doutora só precisa fechar a janela de compartilhamento, doutora. Espera aí. Deu? Ainda não. Não, deixa eu ver se Deve ter um quadradinho vermelho ali perto da visualização ali para isso. Isso, agora deu certo. Por favor, doutora Nasa. Sem áudio, bom, doutora. vocês estão visualizando a minha apresentação? Sim. Ok, só um pouquinho. Ok, agora ela ficou em toda a tela. Vocês continuam visualizando? Ainda não está a tela inteira para gente. Ok, deixa eu verificar. O slide passou? O slide não passou também. Primeiro. Quando você vai compartilhar, Nasa, você não pega aquela janela que está o teu slide, pega aquela que aparece todo mundo. Vocês estão vendo o meu slide? Slide sim, doutora. Só um pouquinho. Vocês estão vendo passar o slide agora ou não?
Agora sim, agora passou. Então, eu vou deixar nesse formato de apresentação, que acho que facilita para todo mundo. Ok? Pode ser? Pode. Bom, eu estou aqui representando o Conselho Regional de Medicina, então eu vou falar como autoridade regulatória, né? Porque essa discussão é mais uma discussão bioética, porque envolve a indicação conforme diretriz científica, envolve a parte legal, envolve custos, e envolve um possível campo de pesquisa também, uma vez que é uma medicação nova que está entrando no mercado, que tem algumas indicações restritas, mas que pode ser utilizada, quem sabe no futuro próximo, a médio, a longo prazo, para outros tipos de doenças, para outros tipos de patologia, como estão tentando indicar até o presente momento, ok? Então, eu sou conselheira do Conselho Regional de Medicina, eu sou professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da curso de Medicina da Universidade Federal do Paraná, e eu atuo também na unidade do Sistema Neuromúsculo-Esquelético do Complexo Hospital de Clínicas. Eu sou especialista em neurologia, eu atendo neurologia adulto. E declaro para todos que eu não tenho conflito de interesse, uma vez que eu não tenho participação com a indústria farmacêutica e nem mesmo em trabalho de pesquisa nesse assunto e nem em outro assunto. Então, entrando no contexto e até complementando o que a doutora Ana muito bem explicou, quando nós temos uma nova medicação que atua no sistema nervoso e que pode atuar em outros órgãos do nosso organismo, nós temos que ter a consciência que o sistema nervoso ele é complexo e nós não entendemos muitas vezes tudo o que ocorre a nível desse sistema nervoso central e periférico, assim como a nível de outros órgãos. Então, é muito importante nós entendermos que o sistema nervoso ele é uma rede praticamente elétrica, e essa rede elétrica é responsável por conduzir o impulso dentro do nosso sistema nervoso em várias áreas desse sistema nervoso, e como uma rede elétrica, ela está integrada, e essa integração é uma integração que também é deveras complexa, nem sempre muito bem entendida, e deve ser analisada cada vez que uma nova medicação é lançada no mercado. Vocês vejam, em cada parte dessa rede elétrica, para o impulso ser transmitido, nós temos uma região que é a região sináptica, que é a região que integra um neurônio ao outro e que, na realidade, vai transmitir esse impulso nervoso ou bloquear a transmissão desse impulso nervoso. Então, baseado nisso, nós temos uma série de neurotransmissores, que até como leigos, como juristas, e alguns dos médicos aqui sabem, né, porque né, faz parte da nossa atribuição, faz parte do nosso métier como médico, nós temos vários neurotransmissores. Nós temos a dopamina, nós temos a endorfina, nós temos a serotonina, nós temos o ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, nós temos a adrenalina, a noradrenalina e a acetilcolina. Todos eles são neurotransmissores. E todos eles, quando estão em excesso, é danoso para o nosso sistema nervoso central, assim como quando estão em falta, também é danoso para o nosso sistema central. Então, vamos dar alguns exemplos que são muito fáceis e que são do nosso dia a dia. A endorfina, por exemplo, ela é um neurotransmissor e ela atua no sistema nervoso central inibindo os sinais de dor. Então, quando uma pessoa tem uma concentração de endorfina que está dentro do normal ou discretamente no topo patamar do normal, ela, na realidade, ela tem uma sensação de prazer. E a sensação que ela tem da dor, ela é diminuída. Quando essa endorfina diminui por alguma alteração, alguma doença,
ou algum hábito de vida que não está sendo adequado, nós vamos ter um malefício. Então, por exemplo, nós sabemos que o exercício aeróbico, ela aumenta os níveis de endorfina. Tanto que uma pessoa que faz exercício regularmente, ela tem a sensação de felicidade. E isso condiciona o nosso organismo. As pessoas que têm uma baixa endorfina têm justamente o contrário. Então, tem estresse, tem depressão, tem ansiedade, tem dor. O ácido gama-aminobutírico, eu também vou dar de exemplo, porque ele está muito relacionado à ação inibitória, né? Então, o GABA, ele regula predominantemente o humor, e ele tem uma ação inibitória. Então, quando o neurônio está mais excitado, o aumento do GABA contra-regula, e ele diminui essa excitabilidade. Então, diminui a ansiedade, baixos níveis do GABA, causa ansiedade, irritabilidade e inquietação. E é assim que algumas medicações ansiolíticas atuam aumentando esse neurotransmissor, o GABA. Outro neurotransmissor importante é a adrenalina. Então, nós, quando estamos com medo, ele é um neurotransmissor excitatório. Quando nós temos um medo, quando nós estamos apreensivos, existe um aumento dessa concentração de adrenalina que vai dar um sinal para o nosso organismo. A gente tem o coração acelerado, nós suamos, e isso indica que nós estamos passando por uma situação de perigo. Então, o nosso organismo, ele diz, ser humano, fuja, ser humano, lute. É importante para você manter a sua sobrevivência. E o que acontece é que cada um desses neurotransmissores tem receptores a nível de neurônio. Então, isso aqui é uma maneira geral, né? É um neurotransmissor acetilcolinérgico, né? De um neurotransmissor chamado acetilcolina. Então, esses receptores, eles precisam existir para esse neurônio ser excitado ou esse neurônio ser inibido. E é assim que as medicações atuam. Não somente o canabidiol, como todas as outras medicações, que eu vou citar uma de exemplo, que acho que vai ajudar no entendimento também. Então, vocês vejam, quando um receptor, na realidade, ele tem uma atuação, então, nesse receptor também, ele não é um receptor que é sozinho. Nesse receptor atuam também metabólitos, como sódio, potássio, como cálcio, que também influenciam em como essa medicação vai atuar e em qual receptor ela vai se ligar e se vai excitar ou se vai inibir esse neurônio. Então, vocês vejam, em relação ao sistema endocannabinoide, a doutora Ana colocou, o doutor israelense, lá no Shalom, na realidade, ele acabou descobrindo esse sistema endocannabinoide, né, que nós temos em nosso organismo, e é muito interessante, porque nós temos receptores praticamente no sistema nervoso central, mas nós temos também no sistema nervoso periférico e em outros órgãos também. Então, nós temos receptores para o tetrahidrocannabinol, nós temos receptores para o canabidiol e para o canabinol. E vocês vejam que nós temos dois tipos de receptores, que é o CB1 e o CB2, e nós temos receptores também não CB1 e não CB2. Então, esse sistema, ele tem um conhecimento, mas é um conhecimento também que a ciência precisa estudar mais e precisa aprimorar mais. Então, vocês vejam, o receptor do tetrahidrocannabinol, que existe no sistema nervoso, então, no hipocampo, no córtex, nos gânglios da base, no hipotálamo, no cerebelo, na medula espinhal, nos gânglios da medula espinhal, no sistema nervoso entérico, nos adipócitos, nas células endoteliais, hepatócitos, músculos e no trato gastrointestinal, esses receptores são predominantemente onde se liga o tetrahidrocannabinol. E o tetrahidrocannabinol, ele tem uma atuação no organismo, ele tem um efeito, desculpe, mais do que uma atuação, um efeito mais psicoativo.
Então, ele dá aquela sensação da euforia que a maconha produz, a maconha de uso recreativo produz, e o tetraidrocannabinol, e depois o que vai acontecer? Ele vai atuar na depressão desse paciente. Então, ele vai ativar o sistema GABA, ele deprime o nosso paciente, ele faz com que haja uma diminuição da memória recente, uma sensação de depressão, uma contrarregulação do humor para menos. E você veja, diferente dos receptores CB2, que é onde atua o canabidiol, que nós podemos dizer, né? Ou o receptor não CB1 e não CB2, que também tem atuação no sistema imunológico, isso é muito importante. Então, nas células T, nas células B, no baço, nas amígdalas e nas células da micróglia, que é nas células do sistema nervoso central. Então, esse sistema, ele precisa ser estudado por quê? Porque nós não sabemos as diretrizes científicas para quais doenças exatamente nós podemos usar o canabidiol medicamento. Então, hoje nós temos tido indicações até mesmo publicitadas, né? Como a indicação para glaucoma, a indicação para doença de Alzheimer, que até estava escrito no rótulo daquela medicação, daquela empresa, de uma maneira errada, para a doença de Parkinson. Será que isso realmente tem comprovação? Até o presente momento, nós não temos comprovação, porque essas são doenças que já têm um tratamento estabelecido em literatura e já tem uma diretriz científica vigente. Então, isso é algo bastante importante. Então, reiterando aquilo que a doutora Ana falou, mas de uma maneira bem mais simples, nós temos a cannabis, que é a planta, então com as suas flores, as folhas, o caule, e dessa planta nós podemos extrair a maconha, que serve como uso recreativo, que vai ter predominantemente efeito psicoativo, porque é a tetrahidrocannabinol. Nós temos o tetrahidrocannabinol propriamente dito, que pode ser utilizado em medicamentos, então nós temos que ter muito cuidado, e nós temos o canabidiol, que é a base da medicação que está entrando agora no mercado, que pode ajudar algumas séries de pacientes, como até já foi mostrado na apresentação anterior. Então, vocês vejam, na medicina, assim como no sistema jurídico, nós temos que andar, às vezes, mais rápido, às vezes nós não conseguimos andar mais rápido, às vezes nós temos que acompanhar. E a ciência, ela é muito importante por causa disso. Como existe uma discussão bastante grande em termos de mérito científico, o CFM, agora em 14 de outubro de 2022, lançou a resolução 2324 de 2022, que traz o uso do canabidiol. Então, o CFM autoriza o uso do canabidiol, tendo o padecimento de crianças em famílias em função da refratariedade ao tratamento convencional para crises epiléticas relacionadas a síndromes de Dravet, Duse e Lennox-Gastaut, como bem colocou a doutora Ana. Também é indicado para epilepsia classificada como refratária ou resistente a medicamentos, quando o paciente não consegue ficar livre das convulsões, mediante testes com 2 medicamentos que tenham sido indicados, prescritos de maneira singular ou combinada. Assim como também tem a RDC da Anvisa, que permite, né, a prescrição do canabidiol por algumas especialidades médicas, mas a partir desse momento a especialidade que atender esse tipo de diretriz científica pode prescrever. Então, baseado na RDC da Anvisa, baseado nos princípios do Código de Ética Médica, baseado que é o CFM que regula e aprova os novos procedimentos e terapias no Brasil, baseado com as condições sanitárias, com as revisões científicas das aplicações
que foram revisadas de dezembro de 2022 até agosto de 2020 até agosto de 2020, considerando que existem pacientes e médicos que precisam do uso terapêutico de canabidiol. Então, em sessão plenária do CFM, em 11 de outubro, foi aprovada essa resolução. O que diz a resolução? Autorizar a prescrição do canabidiol como terapêutica médica, se indicadas para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais, na síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose tuberosa. Os pacientes submetidos ao tratamento com canabidiol ou seus responsáveis legais deverão ser esclarecidos sobre os riscos e benefícios potenciais do tratamento por termo de consentimento livre e esclarecido. Então, ele traz na própria resolução o conceito de síndrome de Dravet, o conceito de síndrome de Lennox-Gastaut, o conceito da síndrome de Duze e o conceito de epilepsia resistente ao tratamento. Assim como a sugestão do termo de consentimento livre esclarecido, assinado pelo paciente, se ele for uma criança que possa ter um entendimento e dar o termo de assentimento, assim como é o adulto, a assinatura do representante legal e o nome do médico. Então, esse texto seria um texto para ser aprimorado cada vez que o médico for prescrever. Isso tem que estar no prontuário do paciente também. Vocês vejam, a medicina avança, nós não sabemos exatamente para onde a diretriz científica vai, mas o CFM veda ao médico a prescrição da cannabis in natura para o uso medicinal. Fumar maconha não trata nada, né? Bem como quaisquer outros derivados que não o canabidiol. Então, quanto mais pura é a medicação, com a menor forma do tetraidrocannabinol, melhor para o nosso paciente. É vedado ao médico prescrição de canabidiol para indicação terapêutica diversa da prevista nessa resolução, salvo em estudos clínicos autorizados pelo sistema CEP-CONEP. O médico que quiser prescrever e estudar, desde que a família consinta, elabora um projeto de pesquisa, administra o tratamento definido pela diretriz científica atual e ele pode associar a medicação com canabidiol no grupo paralelo, no grupo controle dentro desse projeto de pesquisa. Porque assim nós podemos acompanhar esses grupos de pacientes, ele pode publicar isso numa revista e essa revista validar, né, por peer review, se há evidência científica, se há benefício para esse paciente ou não. É vedado ao médico ministrar palestras e cursos sobre o uso do canabidiol e outros produtos derivados da cannabis fora do ambiente científico, bem como fazer divulgação publicitária. Bom, eu posso falar aqui pelo Paraná, infelizmente, né, existe às vezes mais um idealismo, uma apologia à prescrição de cannabis e derivados de cannabis, nem sempre orientados pela diretriz científica. Nós recebemos centenas de denúncias de cursos, de prescrições inadequadas, de denúncias das sociedades de especialidade, de denúncias de especialistas referentes à prescrição do uso do cannabis. Então, é muito complexo nós vamos seguir, né, o rito, né, o rito que nós temos aqui, o rito ético, né, que está no nosso código de ética de processos, né, e sindicâncias. Então, é algo complexo nos dias de hoje. E essa resolução deve ser revista no prazo de 3 anos a partir da data de sua publicação, quando deverá ser avaliada nova literatura científica. Vejam, foram várias referências bibliográficas que foram colocadas, estão todas contempladas na resolução, e isso é algo importante. A resolução também está aberta para consulta pública, porque isso não parte de nenhum estado. Como isso é de interesse nacional,
a publicação é de interesse de todas as especialidades médicas, especialmente da neuropediatria, né? Da especialidade da neuropediatria, uma vez que as indicações estão predominantemente revistas aí. Isso sempre tem que ser discutido com as sociedades de especialidade e com as câmaras técnicas dessas especialidades junto ao Conselho Federal de Medicina, e isso tem que ser a nível nacional. Eu deixei uma analogia da planta ao medicamento. Hoje nós estamos vivendo, né, essa situação com uma medicação que é nova, que veio de uma planta, mas cujo uso recreativo faz adição, causa dependência, que é o uso recreativo da maconha, mas eu tenho que lembrar também que isso aconteceu com a papoula, com o ópio, né? Então, vamos lembrar que a papoula, ela, através do látex da papoula, nós podemos extrair o ópio e a heroína. Então, isso é usado há milênios também, isso veio da China, né? Tanto que aqui nós temos um cachimbo, né, de origem chinesa, e ele passou da Índia, e da Índia veio para a Arábia, e da Arábia trouxe à Europa o uso do ópio, tanto que teve a própria guerra do ópio, né, entre China e Grã-Bretanha, por causa disso, porque é uma droga que aqui no Ocidente ela é ilícita em alguns países, mas que ela causa dependência extrema e cujo tratamento é complicado. Assim como o uso da heroína. Então, através do látex da papoula, também extraímos a heroína, que ela também é usada de maneira recreativa e ela, infelizmente, também causa dependência. Isso leva a um problema de saúde pública bastante importante em todos os estados da nossa federação. Mas foi descoberto que o látex da papoula também pode ser utilizado, pode-se extrair medicações várias, morfina, fentanil, metadona, codeína, que hoje nós usamos, nós temos as indicações médicas para ser usado e de uma maneira gradativa, porque todos eles são analgésicos. Então, eu posso dizer que hoje a ciência indica, porque os receptores opioides hoje nós conhecemos onde eles atuam, e ela indica de uma maneira gradativa para a dor o uso das medicações opioides. Então, vocês vejam, quando você tem um paciente que tem uma dor de dente, você pode usar morfina. Ele é um analgésico, mas precisa usar a morfina? Esse é o X da questão. Você pode usar anti-inflamatório, você pode usar analgésicos simples como dipirona ou paracetamol, e você pode utilizar um opioide que é considerado fraco por um tempo curto, e isso não levar à dependência dos nossos pacientes. A morfina, hoje, nós deixamos, assim como a metadona, a oxicodona, o fentanil, que nós usamos em unidade de terapia intensiva, em centro cirúrgico, no pré-operatório, no per-operatório, desculpe, como uma maneira de fazer analgesia. Mas isso é um uso curto, é um uso que não causa dependência. E tem as suas indicações. Então, o que eu queria colocar é que hoje nós temos a cannabis e nós temos substâncias que podem ser extraídas da cannabis e que hoje a indicação científica ela é restrita, não tem como ter uma indicação científica aberta, apesar da apologia que hoje o mercado de trabalho tem feito à utilização desses cannabis. Nós temos que ter um especialista que indique esse cannabis, né? Eu, NASA, particularmente, não é opinião do conselho agora, eu estou falando de mim, NASA, como médica, eu não acho adequado qualquer médico prescrever canabidiol. Não dá. Eu acho que isso nós temos que restringir ao especialista, sim, e o médico que prescrever, uma vez que nós temos isso previsto também, a autonomia do médico, eu entendo. Eu acho que, na realidade, é procedente, né? Principalmente para quem é o bom médico. Mas tem algumas pessoas que nos colocam numa situação extremamente difícil perante os pacientes. Então, eu, NASA, apoio o especialista nessa prescrição. E a outra coisa é que,
saindo da diretriz científica, é complicado, porque a questão bioética se faz imperativa. Nós temos a indicação, nós temos se é pesquisa ou se não é pesquisa, e nós temos o custo, porque elas são medicações consideradas de alto custo. Então, a ciência, a autoridade regulatória e a autoridade jurídica ficam numa situação de difícil decisão. Muitas vezes nós não vamos ter uma decisão correta, nós vamos ter que ter uma decisão adequada para cada caso. Então, em nome do CRM, eu me coloco à disposição e é isso que eu gostaria de transmitir para o comitê hoje, para o Comitê de Ética em Saúde, e me coloco à disposição para aquilo que eu puder ajudar, porque o que eu posso dizer que hoje nós temos que seguir a resolução vigente. Muito obrigada, doutora Nasa. Eu vi que a gente estourou um pouco o horário, não sei se a doutora abre um espaço para pergunta, mas antes eu queria já colocar duas coisas. Primeiro, se a gente pode compartilhar com os outros membros do comitê a sua apresentação, e se a doutora estaria à disposição para umas próximas reuniões em que o tema for discutido. Uhum. Ok, claro, eu me coloco à disposição para outras reuniões, e eu posso compartilhar, então, se eu posso enviar essa apresentação pro Laire, que foi através da convocação, eu passo, então, aqui para a secretaria, para o gabinete da diretoria, e daí a Silvana ou a Gilda compartilham com você, pode ser? E podem disponibilizar, assim, para o comitê, não há problema nenhum. Tá bom, muito obrigada, doutora. Doutora, qual que é o prazo da consulta pública, a doutora sabe? Tá no portal do CFM, desculpe, mas eu não tenho agora em mãos. Uhum. Vai estar lá. Uhum. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Nasa antes dela sair? Se ninguém tiver, eu vou liberar a doutora que já passamos muito do horário, e daí eu abro para... Mas eu posso ficar até 15 para meio-dia, então, ok? Então eu já estou avisando outro local que eu vou chegar atrasada daí. Então tá bom. Então deixa eu já colocar umas perguntas até... Eu sei que tem pergunta no chat, mas bem rapidinho. Só para eu entender, o full spectrum, que pedem bastante, ele é o extrato? É isso. Tá, o full spectrum é o extrato, então. Tá. Uhum, e a outra pergunta, para uma das síndromes, então, não tem indicação, é isso? Porque acho que não tinha mais, tinham 4 síndromes. É o 12, né? É o 12. Tá. Não tem da indicação? Quer dizer, pelo CFM, né? Agora, pelos papers, sim. Por exemplo, pelo CFM, eles colocaram esclerose tuberosa. Né? Mas pela revisão que todos nós fazemos, esclerose tuberosa não entraria. Uhum. E entraria 12? Entraria 12. Uhum. Tá. Nasa, me corrija se tiver. O autismo não entra na resolução? Não, o que na realidade está na resolução é que entra síndrome de Dravet, síndrome de Duze, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa que tem crises convulsivas refratárias. É isso que está na resolução. O West que não está. O West é isso mesmo. Tá. E o West tem indicação? Não. Tem indicação. Se você não tem resposta com as primeiras drogas, sim, daí teria um uso compassivo. Mas, assim, as evidências não são tão efusivas. É uso compassivo. Sim. Tá. É que as primeiras drogas agora, para auxílio do West, são ACTH, que não está liberado pela Anvisa, a gente tem que pedir importação para usar essa droga, e a vigabatrina, que está em falta agora no mercado brasileiro. Entendi. Acaba ficando sem alternativa. E o autismo? Tá, para o autismo não tem nada na resolução, e o que a gente viu até nas reuniões passadas, né, doutora Ana, também é evidência muito fraca, né, por hora, ao menos, né? É isso, né? Se mantém isso. Tem né? evidências, né? Porque se a gente for estudar assim, o que o autismo tem? Tem atraso social, e tem estereotipia, e tem atraso da linguagem, né? E quando a gente estuda CB1, onde a gente tem mais é justamente na área social, né? Onde a gente tem mais receptores. E qual doença que tem mais afetada a área social? Seria o autismo. Então, se a gente tem uma base para se usar o autismo, né? Para o autismo.
mas não existe um trabalho com canabidiol puro mostrando a resposta. Existe trabalho que é daquele Aron, que mostra com THC e que tem efeito colateral que a gente não sabe se é do THC ou se é do autismo. Uhum. Doutor Marcelo, levantou a mão? Sim, doutora Luciana, eu acho que a gente podia talvez evoluir aqui naquilo que a gente conversou essa semana, de como a doutora Ana Cripa, a própria doutora Nasa trabalha aqui no complexo do HC, da gente pensar num parecer, né, para tentar ajudá-los nesse sentido, no modelo de fazer, porque é muito judicializado e talvez seja uma oportunidade, porque lembra que eu falei que eu não tinha conversado com a neuropediatria ainda, é algo que eventualmente a gente pode pensar em ajudar fazendo um parecer atualizado. Perfeito, doutor Marcelo. Surgiu a ideia aqui, doutora Ana e doutora Nasa, a doutora Ana que está mais tempo no comitê, da gente tentar fazer um parecer um pouco mais robusto do que as notas técnicas, né? E que a gente pudesse replicar nos casos, para a gente não precisar ficar provocando HC cada vez que entra um caso novo para uma situação clínica, não digo igual, porque nunca é igual. E a gente estava pensando em que medicamentos a gente podia fazer um parecer um pouco mais genérico. Eu sei que para alguns deles a gente não tem como, né? Mas talvez, por exemplo, para o canabidiol e o autismo, ou quem sabe para essas síndromes e para a epilepsia refratária, a gente conseguia construir algo mais robusto, mas daí a gente precisava, como sempre, né, da parceria de vocês, doutora Ana, doutora Nasa, recém-chegada, e a gente já pedindo alguma coisa, né? Mas, enfim, se a gente podia construir algo assim. Acho que é possível? Por mim, tudo bem. Por mim, assim, eu gosto. Eu acho que é possível. Uhum. Ótimo. Então, sentamos e conversamos depois, Marcelo. A gente marca uma reuniãozinha depois menor, só entre nós, pode ser? Laire, se você puder ler as perguntas que estão no chat. Sim. O Leandro deixou aqui 4 questionamentos. Acho que eu vou ler um de cada. Eu vou ler os 4, de repente, doutoras daí avaliam se é caso de responder de forma conjunta ou não. Primeiro questionamento: se a quantidade de THC presente no produto comerciado pela Pratidona do Zuzi é considerada prejudicial a pessoas menores de 25 anos. Um segundo questionamento é se há diferença entre o produto comercializado pela Pratidona Duzi e a Verdimed. Questionamento 3, se existe um padrão quanto ao tempo que o tratamento chegaria ao platô. E a última pergunta, se poderia repetir o medicamento que seria utilizado como tratamento padrão para as epilepsias ou síndrome de West. Disse que não se utilizaria a carbamazepina. Seria isso? E qual seria a medicação usada? Aí, só uma observação. Abra ali na tela o chat, Laire. Eu não tenho o comando daquela tela, doutora. Não tem o comando daquela tela? Não. Tá. Por que a gente não tem o comando da tela? Tem um outro sistema. Separado. Eu abro aqui e replico daí a página, quer? Pode. A tela. Obrigada, doutora Ana. Opa, não, agora sumiu. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Eu me perdi no mouse. Quer falar, né? Talvez se você maximizar o zoom, Ana, na tua tela. Compartilhar e pôr zoom? Porque maximizar o zoom na tua tela, porque você está com a tua apresentação maximizada, né? Se você maximizar o zoom na tua tela ali embaixo e apresentar o chat. Ali, embaixo dessa setinha. Aqui, do lado do Teams. Eu acho que eu consigo aqui. Ah, tá. Aí. Acho que o Laire vai conseguir. Acho que eu vou conseguir aqui. Estou fazendo uma outra. Eu pedi para a criança de 10 anos, ela faz isso, né? Deu certo? Deu. Pronto. Falta da primeira, acho que um pouco do texto. Faltou um pedaço. Faltou um pedaço do texto, eu já estou. Bom, deixa eu adiantar então um pouquinho assim. Sobre o canabidiol da Pratidona Duzi, ele é 100% puro, assim, ele não tem THC, né? Ele é comercializado por ele, não é produzido por ele, que às vezes tem um pouco assim de divergência, né? E quando tem THC, sim, é prejudicial para qualquer pessoa abaixo de 25 anos. Qualquer quantidade, doutora? Qualquer quantidade. Qualquer quantidade. E essa é uma briga, porque a Anvisa libera 0,2% de THC. Tá.
E tem diferença entre Então, assim, essa Verdimed, eu dei um Google agora aqui, eu não conhecia, mas o que está escrito é que é uma empresa canadense que ela comercializa produtos da cannabis, então acho que não é puro ali, pelo que está no site deles, eu não conheço. Porque a gente tem muito pedido, quer explicar? Tem alguns produtos que têm registro, né, uma autorização na Anvisa para comercialização no Brasil. Mas a Verdimed tem autorização, não sei se eu queria colocar, né? Que a Verdimed é uma empresa que tem autorização para comercializar o produto no Brasil. Eles não têm as mesmas concentrações da Prat, né? Eles têm, acho que 50 miligramas e um extrato e resultaria em 50 miligramas de canabidiol. Mas é autorizado pela Anvisa, né? Pois é, assim, isso é uma coisa que... Sabe, doutora? Oi? Vem pedidos dizendo que não podem usar o comercializado no Brasil porque as concentrações... porque não seriam puros ou porque a concentração é equivocada. Então, muito pedido assim. Deixa eu contar para vocês, assim, olha, eu não sei como funciona, assim, a Anvisa. Eu sei que a Anvisa, ela autoriza você importar qualquer produto, você pode importar. Agora, o comercializar, eu sei que tem que passar por uma série de etapas que eu acho que vocês sabem melhores do que eu. Eu não sei como eles autorizam para um e não autorizam para outro, né? E tá, assim, entrando no mercado brasileiro, porque tem muito dinheiro envolvido. Parece que tem dinheiro, perde-se o pudor. E o que eu digo para vocês, assim, alguns produtos desses, eu precisei fazer o seguinte, aqui na Federal, o setor de farmácia, eles podem verificar quanto tem de THC no produto. Então, eu já fiz isso para alguns pacientes, sem custo nenhum, pode ser feito. A gente não pode, assim, pegar um produto, por exemplo, Verdimed, fazer isso e divulgar. Quem teria que fazer essa regulação seria a Anvisa. A Anvisa deveria dizer para a gente no rótulo quanto que tem de THC, quanto tem... Mas alguns desses produtos que são comercializados aqui, posso dizer que lá fora não são autorizados pela FDA, né? Então, assim, eu não sei dizer isso para vocês, assim. Mas vocês veem diferença no uso do Brasil? Vocês usam muito o brasileiro comercializado pela Prat aqui? Então, esse brasileiro da Prat, Dona Dulce, é puro. Esses que são comercializados por outras empresas não são puros. Então, eles são para outras doenças, para dor. Aí tem que ser usado quando o THC é acima de 25 anos. Daí você pode usar, assim, por exemplo, paciente que tem dor crônica, fibromialgia, que não responde a nada, você pode usar com THC. Mas é o que a NASA falou, né? Então, doutora, esse o da Verdimed, ele está pela Anvisa com o mesmo tipo de autorização do da Prat. Só eu não conheço. E a gente tem a demanda judicial, só que assim, a gente fez uma licitação para registro de preço. E na dosagem de 50 miligramas, por exemplo, ganhou a empresa Verdimed, eles já estão fornecendo aqui no estado, então, para atendimento de demanda judicial. Porque daí a gente, infelizmente, tem que seguir a legislação, a gente não pode direcionar a marca, né? E de 200 miligramas a gente fornece o da Prat ainda, que foi o que ganhou a última licitação, né? Mas a autorização que ele tem aqui é para comercialização já nos mesmos moldes da Prat, não é aquela autorização para importação por pessoa física. Entendi o que você me falou, mas assim, eu não sei dizer se eles têm, teria que ver o que eles estão comercializando, se são mais do que um produto, se um é puro, o outro é com THC, o outro é canabigerol, que é um novo produto que está sendo estudado dentro da medicina. Eu precisaria ter mais informação para poder daí dar com segurança para vocês, assim. Registrado na Anvisa é como se fosse um produto puro, né? 50 miligramas por ml de canabidiol puro, é o que está na Anvisa, né? Acho que outra coisa importante. Eu posso verificar para responder com mais certeza. Eles não têm registro como medicamento, por enquanto, e sim como produtos, né? Então, isso... Mas eu acho que o da Prat também não é medicamento. Não é, nenhum é medicamento aqui no Brasil. Então, quando a gente fala medicamento, a gente está falando de forma equivocada. Até a forma, né, de autorização é diferente, né? Quando a doutora trouxe aquele exemplo da bula, que já assusta, né? Se a gente for ver, eles não precisavam ter nem indicação de bula, porque não é um medicamento. Folheto explicativo, nem chama de bula. Nem chama de bula. E não pode ter indicação, como você falou. Aí, assim, o que eu sei da Prat é que eles estão, que me disseram, né, que estão finalizando já os estudos clínicos e que vão entrar em breve com pedido de registro como medicamento na Anvisa. Então, eles estão na fase final já desse registro. E vamos para o próximo ali, vamos ver o que é lá embaixo, que agora quem não enxerga sou eu. Se existe um padrão quanto ao tempo em que o tratamento chegaria ao platô.
Quer que eu responda, né? Assim, ele, a cada 2 semanas a gente vai aumentando, né? Então, você começa com 5, 7,5, 10. Então, não sei se está chamando esse o platô, ou o platô quando ele começa a deixar de ter a sua efetividade, que é a onda U invertida. A gente não sabe a quantidade, não é de tempo, a gente sabe a quantidade para fazer a onda invertida. Mas o tempo para você ter a resposta, por exemplo, você começa com 5, controlou, você não vai aumentando. Normalmente, eles controlam em torno de 5 miligramas por quilo dia, né? Daí aqui, sobre o medicamento padrão para epilepsia, assim, então, como eu tentei explicar, a epilepsia não é, assim, como uma infecção. Eu tenho infecção da garganta, infecção do pulmão. Então, cada local de infecção tem uma bactéria diferente e você usa um medicamento diferente, um antibiótico diferente. Na epilepsia também, cada tipo de epilepsia, ela vai receber um medicamento diferente. O exemplo da carbamazepina é que a carbamazepina não é boa, a carbamazepina tem o seu papel na epilepsia para as epilepsias focais, né? E no síndrome de West não pode ser usada a carbamazepina. As indicações do síndrome de West são o ACTH, que é a primeira escolha, o corticoide via oral, que tem uma resposta um pouco menor, e a vigabatrina, né? E, bom, eu acho que é isso, né, pergunta. Do chat, acho que era isso que continha. Mais alguém tem alguma outra pergunta? Não? Aqui alguém? Não? Gente, então acho que na reunião de hoje é isso. Eu pergunto o seguinte para quem está ainda na reunião. Primeiro, Bruno. Bruno, você está aí ainda? Tá. O Bruno tem uma proposta de pauta. Só coloque aí, por favor, Bruno. Deixa eu só plugar meu fone aqui para ficar melhor o áudio para vocês aí. Tá bom, Bruno, assim. A gente tá ouvindo bem. Oi, pessoal. Eu estava conversando com a Luciana, porque numa reunião que a gente teve aqui no Comitê de Londrina, a gente estava discutindo filas de atendimento e cirurgia em geral, e especificamente o problema da ortopedia. Aí um dos pontos que vieram que chamaram mais atenção, são várias dificuldades, vários problemas, várias questões que influem, né? Mas houve uma reclamação assim, quase geral assim, dos hospitais terciários, do pessoal da 17ª Regional de Saúde, até do pessoal do município de Londrina. Parece que haveria um problema de encaminhamento de pacientes entre uma regional e outra dentro da macro, no seguinte sentido: pacientes que seriam casos mais simples e que poderiam ser atendidos dentro de uma regional em hospitais ali secundários, eles acabavam sendo, de qualquer forma, encaminhados para os centros de referência, assim, para hospitais terciários, ou porque os médicos não estavam seguros em prestar atendimento. Existe também uma discussão até de que, às vezes, até que ponto o médico pode recusar um atendimento que ele poderia fazer, e aí o médico simplesmente não teria interesse ali, acabava mandando o paciente. Enfim, pacientes que, de casos mais simples, acabam sendo mandados para hospitais de atendimento complexo, e aí, muitas vezes, dentro de sistemas de urgência e emergência, os hospitais grandes acabam não conseguindo recusar esses pacientes, ou mesmo problema de regulação, e aí tomava muito espaço com esses atendimentos de outros que poderiam ser feitos para dar vazão à fila, porque um dos grandes problemas na ortopedia é que eles conseguem basicamente atender urgência e emergência, e aqueles pacientes que já fizeram a cirurgia e precisam de acompanhamento e não conseguem abrir espaço para a fila andar, para os casos eletivos, né? Então, esse encaminhamento de pacientes de uma regional para outra diz que estava trazendo mais problemas. Ele falou, não precisavam estar aqui esses pacientes, e a gente podia liberar esse espaço para atender outros casos mais graves. Isso envolveria mais de uma regional de saúde, né? Assim, tem que ver também com a regional que está recebendo, mas com aquela que está mandando. Extrapola, então, aquilo que a gente vem atuando aqui no Comitê de Londrina, que é uma atuação mais regional, né? E aí eu perguntei se esse problema também estaria acontecendo em outros lugares do estado, e eles disseram que sim. Até o representante do do COSENS falou que tem relatos, às vezes com outras especialidades, mas também em outros lugares do estado acontecendo isso. Então, assim, por ser uma questão que envolve várias regionais, às vezes dentro de uma macro, mas são várias regionais, e pelo que eu entendi até mais de uma macro também,
é que eles sugeriram a possibilidade de a gente discutir isso no comitê estadual, para que a gente trouxesse diretores das outras regionais também, e ver como é que pode regular melhor esses pacientes que estão tomando lugar assim, de atendimentos que poderiam ser eletivos, porque estão sendo encaminhados para o nível terciário. Não sei se eu consegui explicar direito. Acho que conseguiu sim, Bruno. Acho que conseguiu sim, Bruno. Concordam de a gente colocar na pauta? Gessi, ortopedia, poderiam colocar na pauta. Trazer o Vinícius, né? Pois é, trazer o Vinícius, que não está hoje. Então, eu vou... Laine, só veja os dados que a gente tem aqui. E em relação à parte médica, a doutora Marcela levantou a mão. Agora que eu vi. Levantei, é porque eu fui responsável por essa parte aqui do hospital, então, assim, é uma questão contratual mesmo, gente. É bem complexo, porque a Secretaria de Saúde que tem que se manifestar, sabe? Porque, por mais que, às vezes, tenha uma habilitação específica para poder fazer, a regional pode não estar autorizada, então, se o hospital fizer, não vai receber, é uma questão... A questão contratual tem um impacto muito grande na resolução desse problema. Só queria compartilhar essa informação, porque não é uma questão exclusivamente de ter ou não ter capacidade de fazer, mas passa pela regionalização, tudo que vocês já conhecem, obviamente, mas é bem complicado, e sem essa discussão no nível de gestão dos contratos, não consegue resolver, tá? Foi uma das questões que eles pediram também. Por gentileza, uma vez que vocês tenham uma pauta daí diferente, eu poderia me retirar, porque eu tenho que me deslocar para outro local. Muito então obrigada. Tá bem. Imagine, eu já mandei a apresentação da resolução para o senhor Laire, não sei se você recebeu, mas eu já mandei e está disponível para o comitê, ok? Tá bom, ótima sexta-feira, até mais. Também. Tchau, tchau. Gente, em relação a neuro, continuamos com a pauta. Alguém quer colocar mais alguma coisa? O que vocês acham? Doutora Ana, a doutora acha que a gente teria mais material para trazer? Está sem áudio, doutora. Desculpa, só se vocês quiserem falar sobre canabidiol e autismo, mas não sei se vai... Bruno, Carol, quem tem aqui a judicialização, o que vocês acham? Gente, eu estou meio sem poder ir nas reuniões na sexta, né? Então... Bruno? Luciana, eu achei bem interessante as exposições que a gente teve aqui. Não me ocorreu no momento alguma coisa que a gente não tenha abordado ainda. Eu posso falar, se me ocorreu, posso falar depois, mas eu acho que do que a gente ouviu aqui já ajudou bastante. Então, doutora Ana, eu converso, eu e a doutora, para a gente pensar em alguma coisa e deixa de marcar a data, pode ser? Pode, claro. Então, outra proposta que eu conversei também com o doutor Gebran, vou aproveitar até que a doutora Fernanda está aí, a doutora Fernanda entrou, a gente já tinha se apresentado, mas se ela quiser se apresentar. Não sei se ela está nos ouvindo ali, mas eu aproveito também a presença dela. Surgiu uma ideia com... Ali, pronto, abriu o áudio. Oi, doutora Fernanda, fechou. Oi, bom dia a todos. Eu fiquei na dúvida se era comigo mesmo que você estava se referindo. Com você eu sou agora médica também do Núcleo de Apoio Técnico aqui do HC, em conjunto com o Dr. Marcelo Stegani. Eu sou médica geriatra e estou, nesse momento, numa área administrativa, né, em virtude da minha licença maternidade, amamentação, enfim. E estou à disposição para contribuir. Estou participando pela primeira vez aqui da reunião e gostei de ouvir, né, os colegas e estou me adaptando a essa nova experiência. Bem-vinda. Então, o que surgiu, uma outra proposta de pauta, eu contaria também com a doutora, com o doutor Marcelo, com a doutora Ana Cripa, e a gente ia falar com algumas outras pessoas, era de a gente tentar trazer daí mais voltado para o pessoal da área jurídica mesmo, né, para os procuradores, para os juízes, para os advogados, se a gente conseguisse fazer uma ou mais reuniões com dados mínimos de análise de evidência científica, sabe? Para a gente poder ter, pelo menos divulgar isso para os juízes, alguns critérios, ou seja, lógico que a gente não vai sair daqui aprendendo a fazer análise de evidência, mas que a gente tenha algum tipo de bagagem, até para a gente analisar o que vem nos autos, ou mesmo os laudos periciais.
Então, se a gente pudesse contar com vocês para isso, a doutora Ana está sem áudio. Desculpa. Tipo assim, porque assim, saiu publicado. Se saiu publicado no Jornal do Bairro, é uma publicação. É isso aí. É explicar para a gente a pirâmide de evidências, mostrar como é feita mais ou menos a análise, que tipo de cuidado que você tem que ter. É uma coisa mais simples. Porque isso aí é bem simples, isso aí, porque assim, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Síndrome V, só tem um artigo, 1A, tem remédio que é usado e consagrado, mas não tem evidência porque o laboratório não investiu, né? Que eu acho, Ana, que a ideia agora que talvez seja o seguinte, porque eu acho que isso é fácil, é simples, né? É para você saber assim, se é uma revista que tem forte impacto ou não. Isso aí eu acho que em 5 minutos eu explica, não é difícil. Agora, só veio agora na cabeça, vocês devem estar recebendo muito por conta do AME, não? Tudo, doutora Ana, para todos. Porque assim, são provas muito caras, né? Muito. Acha que a gente podia tratar de AME? Não sei, vocês que me dizem daí. Assim, eu posso até ver, porque aqui no HC está sendo feito, né, Stegani? Tem até um projeto junto com a Dani Bufara e eles estão aplicando, né? Eu tive 1 e tipo 2, né? E até que idade que está liberada. Eu não sei, acho que vocês já sabem isso também, não? Não, acho que isso Luciana, a gente pode ver, mas eu acho que o que a doutora Luciana está pedindo é algo mais básico, não, doutora Luciana? Tipo assim, que tipo de estudo que a gente se depara, quais que são os que nível mais forte de evidência, né? É mais do contextualização, tipo, o estudo de caso clínico tem um baixo nível de evidência, é um prospectivo, randomizado, acho que se eu entendi, não é ensinar, mas contextualizar para saber no que a gente se baseia, né? Não, eu entendi, sim, mas é que eu pus uma outra proposta. Uma, isso que vocês pediram, é algo que eu acho que vai ser rápido, assim, para explicar. É bem simples. Daí, talvez uma outra pauta, não sei se vocês gostariam ou não, sobre o AME. Eu acho que AME, o que você acha, Bruno? Eu acho que agora tocou no assunto, é uma coisa que realmente como aparece e traz alguma preocupação nossa, não sei se, Luciano, você concorda, Carol, os diversos tipos de AME, e a gente tem os medicamentos que são aprovados, às vezes, para um e não para outro. E aí começa para um, depois estende para outro, depois a Contec revisa, e aí vale para os dois, e antes estava... Então, de repente, explicar certinho assim, os diferentes tipos da doença, o que muda de um tipo para o outro, talvez essa parte, né? Eu acho que assim, o Marcelo pode até fazer uma explanação se quiser. Eu acho que é rápido, né? Explicar estudo clínico, relato do caso e nível de evidência. Isso é bem tranquilo para vocês, para explicar para vocês. Assim, não sei se. Então, eu acho que a gente podia fazer o seguinte: veja se vocês concordam. Eu acho que são pautas com um público totalmente diferente. Essa da regulação, que o Bruno colocou, e a da Ana. Então, vamos marcar 2 reuniões no mês separadamente para essas 2 pautas, porque eu acho que vão pegar públicos bem diferentes, tá? Em relação a isso de explicar, de eu falar um pouco de evidência, a gente deixa, acho que um pouquinho mais para frente, que eu quero ver se monta um grupinho maior, tá? Pode ser? Então, lá e abre todo mundo, gente, abram aí os calendários para a gente tentar acertar uma data. Eu não sei se vocês querem fazer, a gente já está no final de novembro, acho que dá tempo de eu fazer uma reunião em dezembro. Luciano, essa pauta que eu passei, aí talvez seja interessante acertar também com os diretores, para conseguir acertar com os diretores. Eu não sei se troca alguma coisa, né? É capaz que tenha trocas no começo do ano, né? Acho que é melhor para o ano que vem. O doutor Sobania também vai participar, acho que vai contribuir bastante, né? Hoje o doutor Sobania está no congresso, por isso que ele não vem. Então, está em Florianópolis, né? AME, vocês acham que a gente consegue falar em dezembro ou vocês acham que fica muito em cima? Doutora, que diz, doutora Ana? Eu? Eu? Você que trouxe o tema. Não, é interessante porque nós, médicos, morremos de medo de advogado, procurador, juiz, né? Então a gente só obedece, né? Vocês vão mandando. Não, vamos pensar aqui, dezembro. Aqui, dezembro, sexta-feira. Eu estou em congresso semana que vem, então dia 2 não dá. Tá. Dia 9 é defesa. Seria na sexta, dia 16, para a gente dar um prazo maior. Por mim, pode. Pode? Pode ser, gente? Uhum. Pode. Vai ter quórum dia 16? A gente dá um jeito. Online acaba tendo. E daí, a gente tem então dia 16.
Tá. E marcamos para janeiro, acho que a outra, acho que tem que ser mais meio fim de janeiro, né, Bruna? Até o pessoal ter uma definição, né? Eu viajo, inclusive, em janeiro, acho que eu vou estar de volta só no comecinho de fevereiro. Bruno. O doutor Gessi que está falando melhor para a gente até ter um... Então, coloque lá a live. Né? 10? Então, vamos ver aqui. Fevereiro, quando que cai uma sexta live? Dia 10, dia 17. Tem o carnaval, que eu só não sei exatamente. 17 é sexta-feira santa. É carnaval. É véspera de carnaval. Tá, então 10 de fevereiro? Pode ser? Você já voltou, né, Carol? 10 de fevereiro? É. Já voltou. Então, 10 de fevereiro. Essa fica para ortopedia, então? Fica para as filas de ortopedia. Tá. E desde a reunião do dia 16, agora a gente trabalha separadamente com a pauta dos medicamentos, tá? Daí se tiver uma outra, a gente marca no dia 16. Mas já deixa uma ortopedia pronta para a gente poder se organizar com a gestão, né? Desde falar com o Vinícius, até para fazer da chamada dos diretores, né? Para fevereiro. Para fevereiro. Espera até lá, já tem alguma coisa. Então, gente, obrigada. Muito obrigada de novo, doutora Ana, por estar sempre presente aqui, né? E pela fala. Obrigada a todos que vieram. Um bom final de semana e a gente tem uma parte do nosso encontro no dia 16. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, gente. Tchau para todos. Tchau.